Estamos começando mais um programa Renovando Vidas e o texto que eu quero saudar você hoje é o texto de Oséias 6:6, que diz assim: misericórdia é o que o Senhor quer e não sacrifícios, o conhecimento de Deus, muito mais do que holocaustos. Então, o que nós precisamos é ter um coração que busca Deus e um coração misericordioso, como é o coração de Deus para conosco. Estamos começando este programa, é o Renovando Vidas, e é para que você tenha sua vida renovada com a presença de Deus. Fique com a gente. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem para melhor do Brasil você também. Sempre é bom refletir na vida, nas atitudes, no coração, na mente. Então é tempo de pararmos um pouquinho e refletirmos naquilo que realmente importa para as nossas vidas. Quando você vê um menino com os pés descalços, que conseguiu vencer na vida, já imagina logo, deve ser jogador de futebol. Afinal, esse é sem dúvida o sonho de 9 em cada 10 garotos do país. Mas eu era um menino diferente. Mesmo fazendo parte dos mais de 10 milhões de brasileiros carentes de nosso país, conseguia sonhar em ser e fazer a diferença, não importava se para isso seria necessário ter as mais diversas profissões. A questão era que permanecer nas estatísticas sociais do Brasil não estava em meus planos. Foi assim que resolvi apostar em meus sonhos e comecei a escrever a minha própria história. Como todo bom enredo, foi permeado por drama, suspense, romance, comédia, aventura e muita ação. Esta história também foi feita com muita motivação e superação, e é justamente isso que a torna tão especial. Do menino sonhador ao empresário de sucesso, foram muitos capítulos. Vendi picolés e verduras, fui ajudante da construção civil, servi a aeronáutica, fui operador de produção em uma fábrica de automóveis, reciclei cartuchos, até que, ufa, me tornei um empreendedor e nunca mais parei. Visto assim, pode até parecer ficção. Porém, a minha história foi marcada por uma realidade dura, cheia de batalhas. Há capítulo em que eu não tinha o que vestir, outro em que não sobrava um centavo ao final do mês, e até mesmo um que perdi tudo. No entanto, o importante mesmo são os capítulos em que não desisti de lutar. E apesar das adversidades, tive perseverança e força de vontade para me tornar um empreendedor, reconhecido como um dos melhores gestores ambientais do país. Tudo isso apenas acreditando que é possível, sim, realizar os seus sonhos. Agora sigo em uma nova etapa dessa história. Quero compartilhar aprendizados, experiências, histórias de superação que podem transformar a vida das pessoas, assim como eu mudei a minha. E se 9 em cada 10 pessoas que assistem agora esse vídeo também acreditarem nesse sonho, com certeza poderemos fazer essa mudança juntos. E continuar inspirando sonhadores como eu e você. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor, a um povo que prepara
esperando está e na graça vai caminhando. Eu Sim, vou, sim, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Vira, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém. Eu vou, sim, eu vou, tu sim, vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Atuando no mercado nacional e internacional, a JMB é especializada na produção de conectores. Única empresa no mundo a fabricar peças redondas que se adequam mais facilmente à madeira. Produz desde os conectores mais comuns até os mais específicos. Além disso, vem se solidificando no mercado brasileiro por atuar de forma responsável com o meio ambiente. JMB Indústria e Comércio de Conectores Limitada. Fone 48 3442 7669, Morro da Fumaça. Vem pra melhor do Brasil você também. E agora chegou o momento de nós meditarmos na Palavra de Deus. E hoje vamos ler um texto bastante conhecido do apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, o capítulo 12, que fala dos dons espirituais, mas fala também da unidade do corpo de Cristo. Vamos ler então 1 Coríntios, capítulo 12, os versos 12, 13 e 14, que dizem assim: Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Então nós vemos aqui que Deus traz esse exemplo do corpo para nós entendermos a unidade orgânica da igreja. Nós vivemos num mundo que é extremamente fragmentado e cada vez mais a pós-modernidade trouxe isso para o nosso pensamento. Então nós começamos a viver de uma forma bastante fragmentada e a gente não se dá conta disso. Por isso a importância de que esse texto tem a ver conosco. Então, eu tenho 51 anos, por exemplo, e eu me lembro de quando a gente tinha só um canal na televisão. Eu, por anos da minha infância, tinha só um canal. Hoje a gente tem 200 canais à nossa disposição e a gente não dá conta de ver 3 ou 4 no máximo, né? Mas a gente tem à disposição. Eu também sou de uma época, e talvez você vá rir comigo, mas eu sou de uma época que
pasta de dente tinha Colinos e Colgate. Era só isso, nada mais. Hoje a gente vai no mercado e tem uma prateleira cheia de tudo quanto é tipo e jeito. E a gente não sabe nem como se comportar diante daquilo. Também as igrejas se multiplicaram. Antes, na minha época, né, tinha duas, tinha igreja evangélica e igreja católica. Hoje a gente vê uma infinidade de igrejas que proliferam e a gente então vive nesse mundo fragmentado. Quer ver outra coisa? Você vai no médico. Que médico que você vai? Se você torceu o tornozelo, não basta mais você ir num ortopedista, porque agora você tem que ir num ortopedista, especialista em pé ou em tornozelo, porque tem os ortopedistas, especialista em coluna, especialista em joelho, especialista em ombro, especialista em cotovelo, especialista em quadril, e assim vai. A gente ficou extremamente fragmentado, então ninguém mais olha o todo, ninguém mais se conforma com o todo. Tudo ficou por causa de uma desculpa, de uma minúcia extremamente fragmentado, o que às vezes é um problema, até com relação à medicina, porque às vezes, o especialista do pé vai querer resolver o problema do pé, mas às vezes ele se esqueceu de ver se tem um problema no coração também, que aquele remédio que ele vai dar para o pé pode ter um efeito no coração, ou no estômago, ou no cérebro, não sei. Mas então essas coisas que estão hoje dentro da nossa vida, a gente assimilou isso como estilo de vida, essa fragmentação, e a gente trouxe para dentro da nossa vida, né? Então, as famílias estão fragmentadas, né? Aconteceu isso também, hoje família, né? Pai, mãe, filhos, é difícil que haja realmente uma unidade, né? Um já vem do divórcio, outro já vem de uma separação, outro vem do alguma coisa, né? Teve um filho solteiro, teve não sei o quê. Então, as famílias acabam também passando por essa fragmentação dentro do casamento. Alguém diz, mas você casou, mas não quer dizer que tem que ser, você tem que ter seus amigos, ela tem que ter suas amigas, você tem que ter a sua individualidade, e aí vem essa fragmentação de novo, né? Fragmentando. E a igreja acaba fragmentando também o relacionamento com Deus, porque a gente acha que relacionamento com Deus é na igreja, mas daí o meu trabalho já não é relacionamento com Deus, a minha família também não, e isso não é verdade. Então esse texto ele deixa muito claro que realmente nós somos como um corpo, temos muitos membros, mas não podemos perder a noção do todo e da integridade. Então, uma coisa que é importante a gente destacar o que é integridade. Integridade é aquilo que é íntegro, aquilo que é inteiro, aquilo que é todo. E a fragmentação, ela vem diretamente contra o que nós chamamos de integridade. E o que eu e você queremos? Nós queremos ter um caráter íntegro, ter uma conduta íntegra, ter uma família íntegra, uma igreja íntegra. E precisamos, então, trabalhar, corroborar, colaborar para que isso seja uma realidade. Então, esse texto nos diz assim, olha, Deus tem muitos dons, Deus nos presenteia com esses dons, mas não esqueça que é um só e o mesmo Espírito que faz todas as coisas. Como assim no corpo? Um corpo tem muitos membros, com funções diferentes, com atividades diferentes, mas o corpo é um só. Então, essa unidade a gente não pode perder. E aqui, então, eu quero destacar que a gente tem que ter algumas unidades que a gente não pode abrir mão. Então, a unidade do nosso relacionamento com Deus, que não pode ser fragmentado, né? Ou a gente se relaciona com Deus ou a gente não se relaciona, porque relacionamento com Deus não é só na igreja. Na igreja a gente tem um relacionamento, vamos dizer assim,
da Assembleia dos Santos, um relacionamento com os outros crentes e com Deus. Mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus precisa ir além da igreja. Ele precisa estar na nossa família, na nossa casa. O relacionamento com Deus vai conosco ao trabalho, e isso não pode ser fragmentado. Só que essa fragmentação, ela vem já desde Platão, né, que faz uma diferença do sagrado e do profano, né, daquilo que é espiritual e o que é material. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus, ela quer nos conduzir para uma integridade, para que nós sejamos esse todo, para que não haja essa separação. O meu relacionamento com Deus, ele precisa me levar a uma integridade de caráter que vai ser o mesmo na escola, que vai ser o mesmo no trabalho, que vai ser o mesmo na família, que vai ser o mesmo na igreja. Então, a gente tem que ter esse cuidado, e esse texto quer nos levar a isso. Então, do nosso relacionamento com Deus. Outra integridade que a gente não pode perder é a nossa integridade enquanto igreja. Porque quem é a igreja? A igreja são as pessoas. A igreja não é a denominação, igreja não é o edifício, o templo, mas igreja são as pessoas. E essas pessoas, a Bíblia diz que a igreja de Cristo é uma só. Então, há uma unidade da igreja. Então, eu me preocupo com você, telespectador, que muitas vezes eu encontro pessoas na rua que dizem: puxa, eu assisto o programa, eu gosto das tuas mensagens, eu gosto da maneira como tu fala. Que bênção, eu fico feliz que você está me assistindo, mas eu quero te dizer que isso não te isenta de ter que fazer parte de uma comunidade do corpo de Cristo. Isso não te isenta de ter que ser participante de uma igreja, de uma assembleia daqueles que buscam a Deus, daqueles que são filhos de Deus, daqueles que têm compromisso com Deus. Então nós não podemos ser como ermitões, achando que podemos servir a Deus sozinhos. E isso é fragmentar a igreja, isso é fragmentar o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo não aceita isso. É como o nosso corpo. É como a gente querer cortar a mão e dizer: mão, te vira sozinha porque você está me incomodando. Ou o pé que está quebrado, está doendo, e dizer: não, vou te tirar fora. E daí você se vira, se cura. E quando você estiver bom, então eu vou colocar de volta. Então isso não existe com o nosso corpo, não funciona, porque essa parte que vai ser desgarrada do corpo, o que vai acontecer com ela? Morrer. Essa é a realidade. Quando nós não estamos ligados ao corpo de Cristo, ao corpo da igreja, você me perdoa, mas eu preciso te dizer a verdade, você vai morrer, seja você não está morto. Ai, Ana, mas não fala isso, porque eu creio em Deus, e você está biologicamente vivo, glória a Deus por isso, então ainda há chance. Então, mas não se engane, eu não quero que você se engane nisso, que você pode continuar assim: ah, não, eu sirvo a Deus, eu leio a minha Bíblia aqui sozinho, eu faço minhas orações, então está tudo bem, eu estou com Deus. Eu quero te dizer, isso não funciona, porque isso é fragmentação, e o corpo de Cristo é um só. O corpo de Cristo é único, é um corpo, e nós precisamos estar ligados ao corpo da igreja. Nós precisamos estar ligados à igreja, uma comunidade onde eu vivo comunidade. Ah, mas lá vai gente que eu não gosto, lá vai gente que não tá. É verdade. Eu sempre digo, igreja é curva de rio. É ali que para uma porção de pneu velho, de galho seco, de lixo, de saco plástico, de um monte de coisa assim. Mas quem sou eu para jogar a primeira pedra naquele que é pecador? Eu também sou pecadora. Então, eu estou ali junto com o corpo da igreja. Tem gente que não é, tem gente que não quer, tem gente que está por interesse, tem gente que engana? Tem. Mas isso não nos isenta de fazer parte desse corpo de uma forma diferente, de uma forma genuína, de uma forma íntegra. É essa palavra que eu quero que fique
muito clara para você. Você vai estar em integridade, você vai colaborar com o corpo, com um coração desprendido, singelo, que ama a Deus, cheio da presença de Deus. Eu e você somos convidados a isso. É isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Quer nos dar os dons, porque os dons nos são dados para um fim proveitoso e não para nós mesmos. Os dons espirituais nos são dados para que a gente use em prol do corpo de Cristo, de um objetivo maior, da Igreja de Deus. Então, eu quero te convidar a fazer parte de uma igreja, de realmente você estar ali. Você vai contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, você vai doar o seu tempo, você vai doar o seu conhecimento, os seus talentos, né? Aquilo que você faz no seu trabalho se serve para a igreja, você pode ajudar alguém. Então, tudo isso você vai estar ali no corpo da igreja, orando pelos outros, recebendo oração, aumentando seu conhecimento da palavra de Deus, louvando a Deus junto com a congregação. Ali você vai passar lutas? Vai. Alguém vai te olhar de cara feia? Verdade. Alguém vai te responder de uma maneira que você não gostaria? Às vezes até o pastor. Mas ele também não é uma pessoa perfeita. Ele também está ali porque ele entende que é pecador, que precisa fazer parte do corpo. Só que Deus o chamou para estar ali na organização, na pregação da palavra. Ele se preparou para isso. Então não cabe a nós julgar, mas cabe a nós sim orar para que a igreja seja melhor, mais bonita no sentido das pessoas. Não estou falando uma igreja assim, o templo pintado, ornamentado, ar-condicionado, sei lá, cadeiras, não sei o que, tapetes, não. Para que a igreja seja mais bonita, para que eu e você sejamos mais fiéis, mais íntegros naquilo que nos propomos a fazer. Você entendeu? Então eu queria te desafiar a viver a unidade orgânica do corpo de Cristo. Entenda isso, não tem como viver separado. Se não morreu ainda, vai morrer, porque é muito rápido. É muito rápido, é como o nosso corpo. Até já existem, né? Esses médicos conseguem reimplantar algumas coisas que são umas partes do corpo, mas precisa ser muito rápido e tem que ter uma acuidade de ligar tudo de novo. É muito, 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 muito difícil. Então o melhor é a gente nunca nem se separar da igreja, mas a gente está ligado ao corpo de Cristo. Eu quero te convidar a fazer parte desse corpo de Cristo, que é imperfeito, mas que está lutando, caminhando para o céu, todos juntos, com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, porque quando um cai, o outro levanta, quando um se esfria, o outro vem e aquece, quando um está quase apagando, o outro vem e acende. É assim que o corpo de Cristo funciona. Vamos orar então para que a gente possa fazer parte, julgar menos, participar mais, amar mais e se separar menos, fragmentar menos, para que a gente possa verdadeiramente viver a integridade de vida que Deus espera de nós, porque Ele conquistou isso lá na cruz do Calvário. Estávamos separados de Deus e Deus nos reaproximou, nos reconciliou através do seu Filho com Ele, para que nós pudéssemos viver essa integridade. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, em primeiro lugar nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque nós julgamos tanto o outro, julgamos tanto o nosso próximo, nos separamos dele, Senhor, até com uma desculpa de espiritualidade, de não querermos nos contaminar, de não querermos pecar, mas sozinhos vamos morrer se já não estamos mortos. Então, Senhor, por favor, pela tua misericórdia, nos liga de novo ao corpo, nos ajuda a encontrar onde está o teu povo, onde estão os teus filhos, para que ali a gente se encaixe, a gente esteja presente, a gente colabore, a gente viva o reino do Senhor. Por favor, Senhor,
Eu sei que o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. Ajuda o meu telespectador, Senhor, a vencer as barreiras. Ó Deus, muitas vezes barreiras religiosas, barreiras de pessoas, barreiras de perdão, para que ele possa estar perfeitamente integrado ao corpo da igreja e viver a integridade que o Senhor tem para nós. Deus, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar, te agradecer e de novo te pedir perdão, porque muitas vezes damos desculpas para não participar do corpo, Senhor, porque não queremos, na realidade, perdoar, não queremos, Senhor, nos identificar com aqueles que estão ali na igreja. Muitas vezes temos vergonha até de ti, Senhor, e usamos os outros como desculpa. Então, nos perdoa, por favor, e nos faz viver de forma íntegra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vem para o corpo de Cristo e venha viver essa linda aventura com Jesus. Deus te abençoe.